Ô, Rafa, acho que concatenando todos os temas aqui, né, a gente tem 3 minutinhos, mas até olhando para os próprios indicadores e como, né, nos ensina a macroeconomia, se a gente tiver uma taxa de juros de 10, 12, 13, 14, 15%, a gente já deveria estar desacelerando. Lógico, temos alguns indicadores, vimos produção industrial, mas como você bem colocou, a atividade, olhando por emprego, talvez seja o último, mas está muito forte. E aí a minha provocação tem alguns economistas, né, talvez não seja o consenso, que jogam a Selic para 12% no final do ano que vem, algo entre 12% e 13%. Mas, olhando até outros economistas, como a gente já até trouxe aqui o Kanchuk, do AS, enfim, outros economistas, falam assim, não, como o Felipe acabou de colocar, deveríamos estar a 16, 17, né, para talvez ter um controle inflacionário maior, né? Será que esse 12, 13% não é um tanto quanto otimista para o final do ano que vem, olhando para os indicadores que a gente tem hoje? Eu discordo dessa necessidade de uma Selic tão alta. Eu acho que existe uma preocupação, sim, que a taxa de juros num patamar elevado, ela não tem surtido um efeito tão rápido quando a gente já viu em outros momentos. Então, acho que esse é um questionamento válido. Por outro lado, se a taxa a 12, 13 não é suficiente, ela vai ser suficiente a 15, 16, 17, é contraproducente a gente começar a pensar em taxas mais altas ou muito alta por muito tempo, porque você começa a ter problemas fiscais do outro lado. Então, a gente precisa entender aonde que falha, né, a política monetária. Na verdade, o Banco Central já colocou isso bem, né? Quais são esses canais que estão entupidos, né, que fazem com que a política monetária não desacelere a atividade na magnitude esperada. Esse é um questionamento importante. E o que a gente vê de mais óbvio hoje no cenário é o estímulo fiscal amenizando o impacto da política monetária. Então, o governo, com aumento de gastos como ele fez, né, em 23, 24, ele tira muito a potência da política monetária. Ele aumentou as transferências de renda das famílias que continuaram consumindo, que aumentaram a sua capacidade de tomar crédito, mesmo com juros maiores. Então, a expansão de crédito, ela continuou numa velocidade bem maior do que se esperava, com uma taxa de juros mais restritiva. Então, o impulso fiscal, ele acaba atrapalhando a política monetária. Então, o governo precisa corrigir esse impulso fiscal. Ele vem, de fato, corrigindo. O impulso fiscal esse ano está negativo, agora nesses primeiros meses do ano, mas essa não é a sinalização do governo. Então, a preocupação para o próximo ano, se a Selic pode ir de 15 para 12 ou até para 10, ela está no comportamento do fiscal, juntamente com a expectativa do fiscal pós-eleição. E aí essa grande dúvida que todos temos, né, é como vai ser a mudança de governo, seja ele reeleito ou seja um novo governo, qual arcabouço fiscal vamos ter a partir de 2027. E esse sim vai ditar o tamanho do espaço para queda de juros no Brasil. Mas por hora, de 15 para 12 é também o nosso cenário base. A política monetária está muito restritiva. Como eu falei, o mercado de trabalho não responde, mas ele vai responder e é importante que a gente faça essa transição para que não haja, né, uma perda dessa robustez tão grande. E a gente tem uma outra discussão sobre a meta, mas eu deixo esse tema aí para um próximo bate-papo. Essa meta de 3% é uma meta muito irrealista hoje para as nossas condições fiscais. Então, isso em algum momento precisa ser levado em consideração. A gente tem uma banda nessa meta que pode ser trabalhada, mas sim, respondendo sua pergunta, a gente entende que tem um espaço sim para a Selic cair de 15 para 12, mas a partir desse patamar, por que não para 9? Aí vai depender da política fiscal sinalizada a partir de 2027.